Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos, sou a Anísia Ontem e você está aqui comigo. Mais uma vez, nós vamos seguindo essa nossa jornada, como eu disse, é uma nova jornada, onde muitas coisas virão à tona e aí alguém me questionou se eu não vou continuar falando do Evangelho. Vou sim, mas para nós sabermos do presente, ou saber por que está acontecendo tudo isso, nós temos que ter o conhecimento do passado. Senão nós não teremos a informação correta. Nós ficaremos sempre na superfície, procurando e nos debatendo ali com fatos que muitas vezes nem são reais. E eu agora estou falando dos colonizadores da Terra que vieram aproximadamente ou certamente 455 mil anos antes e que de alguma forma deixaram para nós um legado muito interessante, tanto pro positivo como pro negativo. Então é esse par e passo que nós vamos ver para entender por que muitas vezes nós somos induzidos a determinadas situações que não são positivas e que muitas vezes moralmente não condiz com aquilo que nós aprendemos dentro do Evangelho de Jesus. Mas os nossos colonizadores, como a pouco eu estou trazendo o nome para vocês, mas o principal, né, ou os principais que vão fazer esse comando, a princípio, Enlil e Enki. Enlil, ele tinha ele tinha a incumbência de administrar toda a retirada de ouro que eles precisavam lá para fazer a reforma ou para restaurar a atmosfera, enquanto que Enki, ele era aquele que seria o encarregado de aplicar as instruções de Enlil, que seria o responsável diante do Pai, que segundo as tabuletas, eles dizem o Pai o Pai do céu, ou o Pai que está no céu, que é Anu, que era o grande dirigente daquele planeta, que muitos chamam de Nibiru, ou Nibiru. E aí eu contei a história de como veio o primeiro visitante, que foi através de uma fuga, porque ele perdeu uma batalha lá com Anu, e nessa disputa ele perdeu a batalha, então ele fugiu para não ser preso lá. Ele foge e ele vai encontrar a Terra. E ele chega na Terra, ele vê que tem ouro, e o ouro seria a substância que traria a cura para a camada, enfim, atmosférica. E ele comunica, e aí vem o seu genro, que era um príncipe, que filho de Anu, Enki, e Enki então fica aqui e realmente confirma que há muito ouro e notifica lá longe, naquele planeta distante, que era verdade, tinha muito ouro. E isso, como eu falei para vocês, está registrado na Gênesis, logo nos primeiros versículos, acho que no capítulo 2, lá já está registrado que o ouro daqui era bom, ou seja, era importante para a cura daquilo que eles queriam realizar para salvar a vida daquele mundo. Bom, enfim, todos vêm para cá, Anu recebe um golpe traiçoeiro daquele que julgou, né, através desse golpe, de alguma forma sabotar e voltar ao seu reinado. Ou então, quando ele estava caído durante aquela luta corporal, ele falou, já que perdi mesmo, então eu quero humilhar. E ele foi exilado, então, em Marte, que eles chamam de Lahamu. E lá, quando ele desceu, o piloto da nave ficou com ele, que se chamava Anzu.
E Anzu ficou até os momentos finais, e quando, numa terceira expedição, vem a terceira filha de Anu, que lá se chamava Ninmah. Aqui ela vai ter outro nome, aqui ela vai ser conhecida como Niursag, e depois ela vai ter um outro epíteto que vai ser mais focado com a terra, que é Nint. Mas vamos voltar lá para quando então a Ninmah, Niursag ou Nint, ela faz uma escala, né, ali naquele planeta Ramu, que nós conhecemos como Marte, e aí ela encontra Anzu já desfalecido, e ela faz reaviva ele, né, ressuscita, ele faz o ressuscitamento com os seus equipamentos, porque ela é médica, e aí ele fica ali como um herói, dado para ele o título de herói, e ele fica então na liderança de 20 Igig, que eram os trabalhadores que exploravam o minério lá, e vem embora, né? Só que antes dela vir, ela faz homenagem ao falecido, a Lalu, aonde ele estava sepultado, e aí eles fazem uma rocha, eles cobrem uma rocha, que é o rosto esculpido na montanha. Foi a homenagem que eles prestaram, e esse rosto esculpido, até hoje, ele suscita especulações, porque os investigadores, eles não entendem porque tem aquele rosto lá em Marte. Então, nas tabuletas suméria, está registrado que esse rosto foi uma homenagem, então, aquele que foi rei um dia em Nibiru, né? O problema daqui para frente vai ser a revolta dos mineradores, que tinham um trabalho assim enfadonho, embora eles tivessem remanejado as equipes, enquanto algumas equipes iam de volta, outras vinham, ficavam aqui, mas como o tempo deles é bem diferente do nosso, então eles cansavam demais, porque o trabalho, eles tinham que se adequar ao nosso tempo rotacional aqui da Terra, e a vida deles, a mente deles, estava conectado com o tempo deles, que é 3.600 cada ano. Até uma parte de uma tabuleta fala que aproximadamente um dia deles, mais ou menos, seria 30 dias nossos. Seria, né, bem difícil essa adaptação mesmo, né? Se a gente, quando nós viajamos para um lugar e enfrentamos o fuso horário, já é complicado, vocês imaginem, né, uma diferença de 4 até 12 horas, até 24 horas. Nós já ficamos assim muito perturbados. Agora imagine algo que seria então um dia deles, 30 dias do nosso, né? E eles também reclamavam da comida, da escassez da comida e do elixir. Eles tinham o hábito de tomar o elixir. Esse elixir não era outra coisa senão o nosso vinho, que hoje nós nem sabemos a origem, porque não tinha ainda a produção ou a agricultura da uva. Então não tinha esse elixir, e eles ficavam desesperados, porque eles sentiam muitas saudades de tomar esse elixir. E foi mais tarde, somente mais tarde, que os vinhedos serão produzidos aqui no nosso planeta. E cada dia mais a situação ficava mais tensa, mais complicada, porque o clamor era cada vez mais exacerbado. Então era isso que estava instalado aqui no nosso mundo, esse desconforto e essa
insatisfação desses moradores de longe, reclamando com os comandantes, que no caso eram Enlil e Enki. Mas eu queria só assim esclarecer como que era a família de Anu, que é o pai do céu. Ele também é responsável pelo bom andamento, pelo encaminhamento da humanidade e da Terra, justamente pela mestiçagem que ele também aprovou. Então, ele era casado com a sua meia-irmã, que se chamava Antu. Esses casamentos entre meio-irmãos era muito comum, tanto que no Antigo Testamento, se vocês procurarem, ainda na Gênese, contando a história de Abraão, toda a sua saga, né, dentro do enredo do Antigo Testamento, como patriarca, nós vamos ver que ele casou também com a sua meia-irmã, que era filha do seu pai. Então, esses casamentos eles só podiam acontecer entre irmãos do mesmo pai, nunca da mesma mãe, porque daí era considerado crime. Então, tinha que ser sempre do mesmo pai. Então, ele teve o primeiro filho, Anu teve o primeiro filho com uma concubina, que era uma princesa. Desse relacionamento vai nascer o Enki. Então, o Enki, ele era o primogênito, era o mais velho. Mas ele era casado, a sua esposa oficial era a sua meia-irmã, chamada Antu. E aí o primeiro filho desse casamento foi Enlil. Então, Enlil seria o sucessor de direito e também por direito de primogenitura consanguínea. E por fim, ele também teve um relacionamento com uma outra princesa, concubina, e nasceu a sua terceira filha, chamada Ninmah. E os três príncipes, a família, os três irmãos, eles eram exímios em várias habilidades. Em que ele era geneticista, logicamente, então ele era médico, ele entendia, mas ele também entendia muito de engenharia. Então ele tinha uma visão muito grande, conhecia muito bem a astronomia, assim como Enlil, que era um administrador, porque ele teve uma educação para ser o sucessor do seu pai. Ou seja, o próximo rei lá em Nibiru seria ele. Então, ele teve essa educação para ser esse sucessor. E a princesa Ninmah também, ela era médica, geneticista, e ela sempre foi voltada para a questão da saúde. Então, eles tinham várias habilidades, como eu falei, né? Em que ele casou-se. Porque assim, Anu, o pai, tinha falado para sucessão do trono em que se casaria com Ninmah, que era minha irmã por parte de pai. Aí sairia o sucessor para o trono lá de Nibiru. Só que a Ninmah, ela gostava do outro irmão, Enlil. E eles tiveram um romance, e desse romance ela engravida e vai nascer então o primeiro filho de Enlil, que também tem direito à sucessão. É filho de Enlil e Ninmah, que vai se chamar Ninurta. E aí vieram os outros filhos de Enki. Enki então casa com Danquina, que também era uma princesa, e o primeiro filho deles é Marduk. E depois eles tiveram mais filhos, até eu marquei aqui os filhos de Enki: Marduk, Nergal, Ninjinzida, Gibil, Ninagal e o caçula, assim, né, que era... Ele teve outros filhos, mas esses eram da realeza mesmo, então, do Muzi. E do Muzi, todos eles eram chamados de deuses. E do Muzi, inclusive, ele tem
um dos meses do calendário hebraico leva o seu nome. Só que em hebraico eles chamam do Dumuzi de Tamuz. Então, esses foram os filhos de Enki. Enlil teve apenas 3 filhos. Ele teve Ninurta, e aqui na Terra, então, vai nascer o primeiro Anunnaki, depois que ele vai casar com Sudi, que era uma das enfermeiras que veio com o Nimá. Então, Sudi e ele se casam depois de uma confusão. Ele se interessou demais pela Sudi, que era uma das enfermeiras, e ela estava se banhando e tal, e ele foi lá pedir namoro, e ela ficou meio assim, enfim, ele forçou uma situação, e tudo bem, consumou, né, consumaram o ato, só que depois ela foi e contou para Nimá que ela tinha tido aquele relacionamento com Enlil e que ela não, foi meio forçado. Então a Nimá levou ao conselho, e o conselho então decidiu que ele seria exilado aqui na Terra mesmo, em algum lugar além dos mares, ou seja, ele teria que vir para cá, né, para o continente americano. E aí ele fica nesse exílio, e é nesse exílio que ele vai ter uma revelação muito interessante, né, quando o piloto que estava trazendo ele pro exílio, se não me falha a memória, o nome dele era Abigal, ele mostra aonde foram enterradas as armas de destruição, as armas do terror, que quando a Lalu veio, ele veio com muitas armas nucleares e elas foram escondidas, e ele mostra. Bom, então ele ficou conhecendo esse fato que era bem importante, porque era um arsenal muito pesado. Bom, aí quando a Sudi, que era a enfermeira, ela se viu grávida, então ela vai e fala para Nimá, eu estou grávida. E agora? Aí a Nimá volta para o conselho e pergunta para o conselho o que deveria ser feito. Falou, se ela aceitasse casar com ele, um casamento mesmo, ele voltaria do exílio. E ela aceitou. Então, eles casaram, e aí tiveram o primeiro, vamos dizer, Anunnaki nascido na Terra, que se chamava Nanassim, ou o Deus da Lua Brilhante. Depois, o outro filho veio, que eles tiveram, foi Ixicur e Haddad. Então, eles só tiveram 3 filhos, né? E Ixicur, se não me falha a memória, é que vai ter também filhos nascidos aqui, eram gêmeos, que era Utu e Nana, que nós vamos ver também, que ela vai ser conhecida até os dias de hoje como a deusa Minerva, como a Vênus de Milos. Então, eles se eternizaram, e com outros nomes também, né? Tanto lá no Antigo Testamento, eles têm um nome diferente, às vezes eles são citados também no Novo Testamento. Enlil e Enki, eles trocavam informações constantes com o seu pai sobre as situações que ocorriam aqui na Terra. Então, se as coisas estavam correndo bem, se estava dando algum problema, tudo o Pai do Céu ficava sabendo. E eles estavam assim, né, vendo uma situação crítica. A atmosfera tinha sido recuperada lá, então eles estavam felizes. Só que eles continuavam ainda mandando ouro para que, caso acontecesse mais alguma coisa na atmosfera, eles terem a matéria-prima. E só que o lamento e o clamor dos Igig começou assim a ser cada vez mais crescente, principalmente aqueles que estavam baseados em Marte, que é Ramu. E eles exigiam
porque quem era o chefe deles lá era o Anzu. Anzu era aquele piloto que ficou lá, né, e depois foi condecorado como um herói, e que ficou ali até os últimos momentos daquele rei fujão, que era o Alalu. Então, eles queriam um lugar definido na terra para descansar, porque eles precisavam disso. Reclamavam da comida, porque tudo era importado e era tudo racionado. Então, eles reclamavam muito. E assim, então, né, veio toda essa informação e eles falaram com a Anu mandou que Anzu viesse para cá para decidirem isso entre os três, Anzu, Enlil e Enki. E Enki estava todo... eles foram calorosos com ele e tal, e conversa vai, conversa vem. A Enki falou, eu vou te mostrar tudo o que nós estamos fazendo aqui. Então mostrou todos os projetos, desde do lugar da aterrissagem, mostrou tudo. Agora falou para Enlil, agora você mostra outra parte. E aí Enlil levou ele para os aposentos, e tinha um aposento ali na casa de Enlil, onde ele guardava as tabuletas do destino, que eram verdadeiros, vamos dizer assim, eu não sei explicar direito, mas era como se fosse a implantação de uma civilização, que mais tarde vai mudar de nome, mas por enquanto era a tabuleta do destino. E com aquele calor que Enlil sentia, ele foi tomar banho e deixou o Anzu ali. O Anzu, ele entrou nessa câmara secreta, e que era divina, chamada câmara divina, e ali então passou na cabeça dele, se eu estiver em posse dessas tabuletas, eu vou ser o rei da terra e vou ser o rei de Lamo. Ele vai e rouba as tabuletas. E quando Enlil percebe que as tabuletas tinham sido roubadas, ele ficou muito irritado, muito atônito. Afinal de contas, aquilo era uma coisa que estava na responsabilidade dele e não podia jamais cair em mãos de pessoas que poderiam criar um problema muito grave para a Terra, assim também para o planeta de origem. Levaram o conhecimento de Anu, e Anu então fala, vai ter que ser recuperadas essas tabuletas, porque essas tabuletas têm que ficar no lugar da onde elas saíram. E todos os líderes ali, alguém teria que enfrentar Anzu para tomar as tabuletas. As tabuletas divinas, do destino, que eles chamavam, né? E ninguém se candidatava para tomar frente dessa questão. Aí, Ninmah, que é mãe de Ninurta, ela estimula o filho, vai filho. E ele então, que era muito obediente ao pai, ele vai e fala, eu serei o guerreiro de Enlil e trarei as tabuletas e vencerei Anzu. Então, essa é uma história bem interessante, tá ficando quente. Então, nós vamos perceber o primeiro embate, quer dizer, o segundo embate, né? O primeiro embate foi com Anu e Alalu, que foi aquela luta corporal, os dois nus, né? Onde ocasionou o exílio de Anzu, de Alalu. E o segundo agora vai ser, então, esse embate de Enlil, que é de Ninurta, filho de Enlil, que vai ter que retomar as tabuletas do destino. Então, na próxima semana estaremos juntos novamente para ver essa história fascinante. Peço, deixem seus comentários, por favor. Comentem, né? E compartilhem o vídeo. E não esqueçam de colocar joinha. Até mais.